Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magela. Bom pessoal, já fiz aí a primeira lição, né? A lição de número 9 desse canal novo, né? EBD Espírito Santo, é essa, né? Agora eu quero aqui estar trazendo mais esse vídeo aí para o enriquecimento da sua lição. A gente sabe que quanto mais cedo nós nos prepararmos, melhor vai ser a nossa desenvoltura para assim estar fazendo a obra do Senhor com zelo, fazendo a obra do Senhor com dedicação. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, tá vendo aí embaixo aí escrita inscreva-se? Se inscreva neste canal, é de suma importância que você se inscreva neste canal, não só se inscrever, né? Também ativar as notificações deste canal e também dar um like aí, compartilhar nas suas redes sociais, também deixar seu comentário, para nós vai ser muito importante, né? Principalmente para mim vai ser muito importante seu comentário, porque assim eu poderei estar melhorando aí na qualidade de que diz respeito à transmissão do material didático para vocês. Amém? A lição que hoje nós vamos estudar é a lição de número 10, que traz por título O pecado do homem segundo o coração de Deus, né? Essa é uma das lições, eu acredito, mais esperada aí pelos professores de escola bíblica dominical, porque vai falar da natureza do homem, né? Vai falar um pouco da fragilidade do homem, né? Porque nós conhecemos o grande rei Davi pela tua palavra, né? Pela palavra do Senhor, no livro de Salmos e outros livros, Samuel e outros livros mais. E só que nós sabemos que foi o homem segundo o coração de Deus, mas teve esse período na vida dele, da qual ele foi fortemente repreendido pelo profeta Natan, e nós vamos estar vendo agora nesta lição. Eu quero pedir para vocês aí, para você estar fazendo a leitura em classe, né? Eu não vou fazer para me ganhar um pouco de tempo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas vamos aí comigo e acompanhe na tela. Eu vou colocar na tela para você agora aí a introdução da lição de número 10. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas de seus heróis, mas revela igualmente seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão e Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual, conforme Gênesis 9, 20, 21 e Gênesis 21 a 6 e também 27 a 19. E a Bíblia não as esconde. É isso que eu acho bonito, é isso que é interessante. O Senhor, na sua palavra, mostra grandes façanhas de grandes homens de Deus, mas também não deixa de descrever situações que aconteceram na vida desses homens, né, situações de falha que aconteceram na vida desses homens, justamente para mostrar para nós que todo ser humano é pecador, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, um ponto importante aí, professor da Escola Bíblica Dominical, já falando aqui na introdução, a respeito disso. Nós vemos aqui que o autor ele cita aí grandes homens de Deus, né, como Noé, Abraão e Jacó, mas também ele cita que esses homens cometeram graves erros também na sua caminhada com Deus, né? Mostrando assim que a natureza humana ela sempre vai errar, mas ela sempre vai se regenerar se ela buscar a presença de Deus. Vamos continuar aí na introdução, voltemos aí para a tela. Diz aí, ó. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu seu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados. Quais foram esses pecados que Davi cometeu? Vamos lá. Por isso, Jesus nos alerta e orar e a vigiar constantemente em Mateus 26, verso 41. Olha que interessante aí, pessoal. Davi deu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados, né? Olha aí, ó. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito
não evita a possibilidade de um eventual um eventual queda. Por esta razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível estar cheio do Espírito Santo para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo, fugir da prostituição em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e Gálatas 5, verso 16. Volta para cá. Amém. Deus abençoe. Olha só, pessoal, olha que coisa tremenda aqui que a lição, ela já começa a ensinar para nós. Nós vamos falar dos 2 pecados gravíssimos de Davi ainda, mas vamos deixar mais um pouquinho para frente. Mas olha que interessante que aqui já começa falando aqui o autor. A presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade. Ou seja, muitas das vezes, né, você pode estar aplicando isso na sua lição, que muitas das vezes você nunca ouviu falar de algum servo do Senhor, né, que outrora era muito usado por Deus, mas que de repente veio a pecar, veio a cair, né? O diabo usou de uma oportunidade ali e esta pessoa, ela veio a cair e ela não conseguiu mais se levantar, né? Esta pessoa não conseguiu mais se levantar porque ela colocou sobre a vida dela que ela era um servo de Deus, né? Temente a Deus, mas que de repente veio a errar o seu alvo e por isso ela não consegue lidar com a culpa, não consegue lidar com as consequências do seu pecado e por isso ela se afasta do evangelho do Senhor. Nesta lição, nós veremos através do pecado de Davi que o homem, por mais pecador que ele seja, por mais que ele peque, ele pode sim alcançar a misericórdia do Senhor, como aqui já está falando. Por esta razão não podemos descuidar-nos. É verdade, né? Se nós vemos aqui grandes homens de Deus que caíram, né? Como esse grande homem de Deus, Davi, né? Que foi, a Bíblia o colocou, né? O próprio Deus o colocou como segundo o coração dele. Achei para mim um homem segundo o meu coração. Então, assim, é imprescindível que nós possamos vigiar. Nós temos que procurar vigilância, né? É importante passar isso para a classe, porque se na época de Davi o pecado já estava avassalador, o que dirá então no advento da internet hoje, né? Essa geração que é uma geração eletrônica, é uma geração cibernética, é uma geração das redes sociais, é uma geração da tecnologia, né? Onde a facilidade para o pecado hoje se encontra de forma avassaladora. Então é importante que o servo de Deus, nesta época, ele possa estar sempre buscando a presença de Deus. E como ele vai buscar a presença de Deus? Como que ele vai buscar a presença de Deus? Ele vai buscar a presença de Deus lendo as Escrituras, orando a Deus, né? Fazendo jejuns, né? Consagrando a sua vida, né? Isso é de suma importância. Claro que é preciso passar para a classe que, embora você possa fazer todas estas coisas, isso não evita que você, possivelmente, em um momento, né, ali de fragilidade, você não vai cair, né? Pode acontecer. Enquanto nós formos aqui nessa terra, ser humanos com pecado, nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos à falha. Mas a realidade é o que nós vamos fazer quando isso acontecer. Porque uma coisa é certa. Pode acontecer como já aconteceu, como acontece, né? Nós ainda não somos perfeitos, né? Não fomos transladados, não fomos transformados em um corpo de glória incorruptível, né? Davi é a prova disso. Mas vamos seguir aí para a lição aí. Vamos lá. Volta aí para a sua lição aí. Vou colocar na tela aí o primeiro tópico, segundo o coração de Deus. Olha aí que coisa tremenda, ó. O homem segundo o coração de Deus. A expressão homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar ao Senhor. A Bíblia declara que Davi era esse homem. Em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Olha, volta para cá. Olha que interessante. Nós notamos aqui também, o que nós podemos aprender aqui e passar para a nossa classe?
Que olha só, olha só, o homem segundo o coração de Deus é uma expressão que se dá para aquela pessoa que busca a Deus, que procura andar em santidade, em retidão, que procura perseverar na doutrina do Senhor, hoje em dia, né, na doutrina dos apóstolos, imposta por Cristo Jesus. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Essa é a pessoa segundo o coração de Deus. É aquela pessoa que tenta agradar a Deus. É aquela pessoa que busca agradar o Senhor e que prioriza a sua vontade. Como diz aqui o texto, ó, Davi fala, volta para o texto aí, olha, coloca na tela. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Davi sabia esperar, seu coração sentia-se, Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos divinos, nem buscava sua própria vontade, mas agia consciente e moderadamente. O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Características como essa que está sendo descrevida aqui, nesse primeiro tópico aqui, pode ser a sua característica, né? Olha só, o que diz aqui? O líder, segundo o coração de Deus, tem intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai eu tenho certeza que você tem. E é imprescindível que você passe para a sua classe, que a sua classe precisa ter essa intimidade com o Pai, né? É preciso buscar a vontade do Senhor, né? Principalmente vivendo os dias que nós estamos vivendo, é de suma importância que hoje nós voltemos os nossos corações para a vontade do Senhor, né? Até porque nós estamos lecionando para futuros pastores que estão dentro da casa do Senhor, que precisam andar segundo a vontade de Deus, né? Mas vamos aí para o texto aí, continuando aí, ó. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Olha aí, volta para cá rapidinho, olha que interessante. Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar para o diabo, né? Você também é escolhido de Deus, né? A sua classe também é escolhida de Deus, mas em alguma circunstância deu ou poderá dar lugar ao diabo. Talvez por uma falta de vigilância, talvez por uma falta de oração, né? O fato é que Davi ele era um escolhido de Deus. Isso não mudou o fato dele ser um escolhido de Deus. O fato dele ter dado lugar ao diabo não significa que ele deixou de ser escolhido por Deus. Continuamos, vamos lá, volta lá, vou colocar na tela aí. Ó. Mas deu lugar ao diabo. Davi era escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual, nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. O Salmo 51 revela a confissão de Davi, sua súplica por perdão e seu rogo por renovação espiritual. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou e buscou o perdão. Volta para cá, olha que coisa tremenda. Davi, o autor da lição aqui, ele faz questão de destacar uma coisa importante aí, ó. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento, né? A grande diferença que fez com que Davi se diferenciasse de Saul foi exatamente isso, o arrependimento do Salmo 51, né? Quando você vê ele ali falando, Senhor, me dá um coração segundo o teu, né? Ele orando ali, pedindo o perdão de Deus. Imagina, ele na posição de rei, de monarca, ele se humilha diante da presença de Deus, porque ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele não é nada. Não foi o que Saul fez. Saul desprezou o conselho do Senhor, Saul desprezou a palavra do Senhor e nem se arrependeu. Por isso nós sabemos o que acontece com Saul. Voltamos aí para a leitura. Ó. Enquanto o nosso corpo não for plenamente redimido, lutaremos contra a tentação e o pecado. Mas chegará o dia em que chegará o dia que o que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corrupto de incorruptibilidade. Em 1 Coríntios 15, verso 54. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da Bíblia e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta, é possível sim termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Olha aqui, volta para cá. O autor aqui fala uma coisa muito importante, que é o quê? Enquanto esse corpo, essa matéria, né, ela não for plenamente, ela não for completamente transformada, nós lutaremos
todos os dias contra o pecado, nós lutaremos todos os dias contra a vontade carnal, né? Peço até desculpa aos irmãos, tá um barulho de fogos aí, porque hoje tem jogo do Flamengo aí, né? A final aí os flamenguistas estão aí já comemorando aí, né? Mas então, voltando aqui à palavra, é de suma importância nós entendermos esta verdade. Entendemos que enquanto nós estivermos aqui, o pecado ele vai existir. Mas claro que isso não é motivo para nós vivermos uma vida desorganizada e uma vida no pecado. Né? Nós temos que lutar diariamente. O pecado na vida do cristão, ele precisa ser acidente. Né? Ele precisa ser um acidente. Não é por prazer, mas é um acidente. Né? E logo ele tem que correr e se redimir na presença de Deus. Né? O segundo tópico aí, ó. O ambiente em que Davi pecou. Vai para a leitura aí. Criando um ambiente propício ao pecado, o texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra. Quando deveria ter ido? Oh, irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Cruzarmos os nossos braços quando deveríamos estar na batalha, estar lutando. Isso é um perigo quando nós estamos sendo vítima do inimigo e nós acabar com os braços cruzados. Continuemos. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda, pois quanto mais tempo desocupado, olha isso, mais chance de ser tentado. Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo com as escrituras. Mateus 4, verso 1, Hebreus 2, 18. A tentação pode vir tanto de fora do mundo, do diabo, quanto dentro de nós. O cenário em que Davi estava, né, enquanto seus soldados estavam na guerra e ele em casa, era propício para o pecado. Faz questão de narrar a história, como aconteceu. Davi estando em casa, avistando no terraço Betseba, entrou o desejo no seu coração. E uma coisa interessante, podemos até ser tentados, mas não podemos cair na tentação. Né? Nós somos de tudo atribulados, mas nem tudo nós podemos ceder. Então, o pecado de Davi foi por ter cedido. Como diz aqui, ó, frente ao mal, exemplo de Davi, de acordo com as escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se. Mas você está falando isso, mas é difícil. Sei que é difícil, eu também sou ser humano. Eu também sou carne. É difícil, é verdade. Mas como é que se pode combater? Qual que é a melhor maneira de se combater as obras da carne? É orando, é buscando, é jejuando. Não tem outra maneira, eu não tenho outra dieta para você, eu não tenho outra maneira para falar para você. A única forma de você lutar contra o pecado é você se prontificando em buscar a Deus. É a única forma, não existe outra maneira. Né? Se eu disser que tem outra maneira, eu estaria mentindo para vocês aqui. Os meios que contribuem para a prática, voltem para a leitura, os meios que contribuem para a prática do pecado, em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fecha-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que se mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Davi, nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Isso, irmãos, é o que acontece. Quando nós estamos determinados a pecar, só Jesus na causa. É por isso que antes do pecado entrar no coração, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que pedir o favor de Deus sobre a sua vida. Você tem que implorar para que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, para que você não venha cair no jugo do diabo. Volta para cá. Então, olha só, é importante isso, né? Então, antes de pecar, cara, antes de você entrar no pecado, o que você tem que fazer? Você tem que fugir da aparência do mal, porque quando ele te abraça, aí já era. Aí você vai ceder, não tem jeito, porque você é carne, você é ser humano. Então o importante é o quê? É antes de cair, é antes de desejar, fugir da aparência do mal. Você vai conseguir fazer isso toda vez? Não sei. Não sei. Não sei, porque cada um é cada um. Mas uma coisa é certa. Se você estiver em jejum,
em oração, você consegue lidar com as obras das trevas. Mas a questão é estar em jejum e oração, né, irmão? A questão é quando você está onde ninguém está te vendo e você realmente buscar. Essa é a questão. Então, precisamos nos atentar. Davi é um exemplo, né? É um exemplo de homem de Deus, né? Mas também é um exemplo de quando o pecado entra na vida do cristão, né? Continuamos aqui. Vamos para o terceiro aí, ó. O adultério e o homicídio de Davi. Então, lembra lá que nós começamos lá na introdução falando que Davi cometeu dois pecados gravíssimos? Estou te respondendo aqui agora. Os dois pecados foram o adultério e homicídio. Davi não só adulterou, Davi não só pegou a mulher do seu irmão, do seu soldado, como também ele matou, né? Mas vamos lá. Pecado gera pecado. No Salmo 42, verso 7, é dito que o abismo chama outro abismo. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi engendra um plano. Para esconder a gravidez adulteriana de Betseba, Davi força Urias a deitar-se com a esposa, a fim de se lhe atribuir o filho ali gerado. Ele fez isso por duas vezes, porém sem sucesso. Em outras tentativas, ele se dispõe a embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado, leal, contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você vê que quando Davi ele resolve realmente a pecar, ele já não está ligando para as consequências do pecado dele. É aquilo que eu falo. Quando nós damos lugar para o diabo, é isso que acontece. Nós não estamos nem aí para as consequências. A verdade é essa. Estão nem aí para as consequências. É por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Né? Temos que vigiar, temos que orar, temos que lutar. Né? O professor precisa passar isso de forma bem incisiva para a classe, né? De forma bem plausível para a classe, porque a classe tem jovens, né? A classe tem pessoas casadas, tem homens casados, mulheres casadas. Então é importante que isso fixe na cabeça desse cristão, desse crente, né? Então, irmãos, é isso que acontece, né? Quando o pecado ele é consumado de fato na vida do crente, ele não está nem ligando com as consequências. É por isso que está cheio de pessoas que estão desviadas hoje. Porque elas não estão ligando com as consequências do pecado. Acabou a noção de temor a Deus. Você perde. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Naquela ocasião de pecado, você perde totalmente o temor a Deus ali. Né? Você quer também com nada, você quer pecar, está pecando ali. Né? Então, por isso que a Bíblia dá tanta ênfase no pecado. Ela combate de forma incisiva o pecado, porque ela sabe o desastre que o pecado, a tragédia que o pecado faz na nossa vida como cristãos. Ela sabe o que o pecado faz. Né? Então, olha só, Davi, por duas vezes, ele tentou mandar Urias para sua casa, porque ele descobriu que a mulher estava grávida. Aí, como se diz, ele vai deitar com a mulher e ninguém vai desconfiar que o filho é meu. Né? É Urias que deitou com ela e ele é o pai. Olha que coisa de doido, irmão. Olha só. Abro um aspas para dizer aqui. Desculpa, abro um aspas para dizer aqui para você, professor, pode estar passando isso também na sua aula. E o seguinte, quando o homem ele tá disposto a pecar, ele não mede as consequências do ato dele, não. É um abismo puxando o outro. É um abismo puxando o outro. Você vê que Davi não está nem para mais nada. Mesmo o seu soldado sendo fiel. Não, Davi, eu não vou te deixar sozinho nessa guerra. Não, Davi, eu não posso. E Davi ali com o seu coração... Por que o pecado ele faz com a gente? Ele enterra, parece que ele enterra a noção de santidade em nós. Ele acaba com a pureza em nós. Ele acaba com o temor em nós. Por isso que a Bíblia luta contra o pecado, por isso que ela nos ensina. Deus, quando fala do pecado, não é que ele quer te colocar em regras o tempo inteiro, não é que ele quer te colocar, a Bíblia é um manual de proibições. Não, não é isso. É porque Deus sabe as consequências do pecado. Deus sabe o que o pecado faz com a gente. Davi, outrora, quando está buscando a Deus, é aquele jovem que toca a sua harpa e os espíritos das trevas vão embora.
É aquele jovem que quando lança a pedra derruba o gigante. É aquele jovem que quando o urso vem de encontro com ele mata, ele destraçalha aquele urso, o leão, né? Porque o Espírito do Senhor está na vida dele, né? Mas quando o pecado entra, aí o que acontece? O que acontece quando o pecado entra na vida de Davi? O que acontece quando o pecado entra na vida de Davi? Davi vai fazer isso aqui, ó. Acompanha comigo a leitura aí, ó. O oficial se revela um soldado fiel e honrado. Ó, por fim, Davi revela sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe. Na carta, o rei ordena ao general que coloque o valente soldado num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações imagináveis. Atentemos, pois, para que o apóstolo disse, o salário do pecado é a morte, né? Volta para cá, olha que coisa, Davi colocou lá na frente da batalha para o cara morrer logo, né? O seu soldado fiel, homem honrado, morrer logo. A crueldade de Davi foi tão grande, a face que Davi colocou diante dele foi uma face tão ruim que até o seu soldado notou, né? Notou a maldade de Davi, né? Aqui Joabe notou a maldade de Davi. Aí vai falar o quê? Quem está mandando é o monarca, quem está falando é o rei, né? Então, vamos lá. Uma parte muito importante que você pode também estar dando uma ênfase aí é essa aqui, ó. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações imagináveis. E é verdade, o homem quando está determinado a pecar, ele mata, irmão. O homem quando está determinado a pecar, ele faz crueldades. O homem, quando está determinado a pecar, ele não tem mais. Por quê? Por que ele perde? Por isso que a Bíblia diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque quando o homem perde o temor, acabou, a situação mudou toda, né? Mudou toda. Agora o cenário, o homem está propício a qualquer coisa. Olha aí, ó, o que nós estamos vendo. O homem segundo o coração de Deus, né? Olha o que ele fez. Ó, vamos lá para o 2. O homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca à frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também os outros soldados. Ao ser informado da morte de seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista, meu Deus, afirmando que tais coisas ocorrem na guerra, a espada ora devora de um lado, ora de outro. Olha só, para você ver, o pecado, outra característica do pecado, o pecado nos faz ser frio diante a tragédia, diante a desgraça alheia, diante das frustrações alheias, o pecado nos faz ser insensíveis. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem segundo o coração de Deus agora fazia a vontade do diabo. Meu Pai do céu, olha que coisa, né? Nós vamos ver agora as consequências disso. Olha lá, 3, vamos lá. Davi e seu comandante. Experiente em guerra, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não verá mais como um rei santo. Meu Deus, olha aí, irmãos, olha o perigo aí do pecado na vida do cristão, ó. Ele afeta outras pessoas, você perde seu valor diante das pessoas, ó. Olha isso aí. Continuando a leitura. Mas como alguém de caráter duvidoso, que acabara de fazer um pedido sujo, Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. O rei de Israel não era mais o rei modelo espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. A história de Davi e seu comandante Joabe nos mostra que os servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Perigosa é quando nós não nos comportamos como a palavra de Deus nos diz para ser. Modelos, né? Termos testemunho. Você já viu aquela pessoa que quer falar, quer criticar uma pessoa, sendo que ela não está apta a criticar ou até mesmo a julgar ninguém? Bem que o julgamento não nos cabe. Mas quantas pessoas são assim? Davi não tinha mais moral. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, perdeu a moral. Quando ele pecou, quando ele fez isso, ele se assemelhou ao seu próprio comandante. Né? O homem que o comandante deveria se espelhar agora cai por terra.
Você precisa tomar cuidado, porque na tua casa, você pode passar isso, professor, para o seu aluno. De repente, só essa pessoa é cristã na casa dela. E ela já vem pelejando, pelejando, pelejando para levar a família para a igreja. Mas teve um momento, como Davi, ela também entrou em tentação e acabou cedendo para o diabo. Coisa horrenda, coisa perigosa é, irmão, entrar no jugo do adversário. Porque existe muitos olhos fixados em nós, no povo de Deus, no sal da terra. Jesus falou duas coisas: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, você está ali pelejando pela tua família já faz tempo, de repente você vai lá por uma frustração, você acaba se frustrando, e o que você faz? Se afasta do evangelho e começa a fazer tudo errado. E as pessoas começam a olhar para aquilo ali e começam a dizer: olha, tá vendo só? Olha aí. Então tomemos cuidado, irmão, com a proporção do pecado.